Se o campeonato for roubado para os meus, tá tudo certo. Se você quiser reclamar, você vai lá e pega os 400 quilos e aí depois você fala. Isso foi o que o Kaminski, cara, um cara que eu gosto pra caramba, falou, teve a infelicidade de falar. E eu vou mostrar aqui como eu sou a fonte. Onde é que eu entrei? Onde é que eu vim? Regras da GPC, galera. Ah lá, ele é a fonte. Ele entrou na fonte, aí no site de regra. E Tim fez a lição de casa. Antes de questionar, antes de falar alguma coisa, falou, não, eu vou ler a parada pra fazer esse vídeo aqui. Eu sei que vai bombar. Eu sei que quando a gente fala do Bitelo, o vídeo estoura. Eu vou fazer esse vídeo trazendo o lado oculto da coisa que ninguém fez ainda. Ninguém tá falando sobre o Terra do Bitelo. Ninguém fez. Eu vou na fonte pra fazer isso. Vamos ver o que o Itinho fez. Vamos lá. Itinho Lima acabou de fazer um vídeo cravando o martelo aí, ó. Pá! O Terra do Bitelo não valeu. As regras da GPC não foram levadas a sérias. Passaram a mão ali. Será que passaram a mão pro Bitelão só porque é o Bitelo? Será que se fosse outra pessoa competindo, as regras não seriam mais rígidas? Ele só esqueceu de fazer uma coisa muito importante, que é ler o livro inteiro. Ler o livro de regras por completo. Ele só leu a parte que vinha a calhar pra ele fazer o vídeo dele. Ele não leu um pouquinho mais abaixo ali que esclarecia a dúvida dele. E é isso que a gente vai fazer aqui, rapaziada. Eu achei que essa parada do Bitelo já tinha morrido, mano. Eu fiz vídeo aí trazendo o Arthur, explicando a questão do supino, a questão do Terra. Só que o Itinho trouxe isso novamente à tona e eu vou responder ele. Vamos ver primeiro o vídeo dele aqui, né? O que ele tem a dizer. Depois eu trago a minha resposta. Mano, você tem interesse em criar um canal do YouTube no zero, em pouquíssimo tempo você monetizar ele e já tá tirando uma renda extra ou até mesmo um salário mínimo aí pra ajudar nas suas contas? Ou quem sabe, com a constância e com o tempo, você já começa a viver do YouTube? Cara, se a sua resposta for sim, eu venho te apresentar aqui, mano, o QG dos criadores, que é a minha comunidade sobre criação de conteúdo. Por R$20 ao mês, mano, você já vai ter acesso a todo o conteúdo disponível na plataforma. E lembrando que isso aqui não é um curso, galera, é uma comunidade onde eu sempre tô atualizando os conteúdos ali, porque o YouTube, ele é algo que muda constantemente e eu sempre tô estudando, e conforme eu vou estudando, eu vou atualizando lá. Por isso que é uma comunidade. E lá, mano, tem a aba só de aula para YouTube, que no plano de recruta você já vai ter acesso. Tem a aba do fórum para você interagir com outros membros e inclusive comigo mesmo, para você tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas. Tem a área de análise de canais, que lá você vai poder mandar o link do seu canal para mim fazer uma análise completa e gravar um vídeo podendo ensinar não somente a você, mas também outras pessoas o que elas têm que melhorar, o que tem que aperfeiçoar. Então, meu irmão, se você tem interesse nesse conteúdo, acessa o link que vai estar na descrição aí do vídeo e no comentário fixado, ou o site www.qgdoscriadores.com. Mano, te espero lá e bora ganhar dinheiro. Se o campeonato for roubado para os meus, tá tudo certo. Se você quiser reclamar, você vai lá e pega os 400 quilos e aí depois você fala. Isso foi o que o Kaminski, cara, um cara que eu gosto pra caramba, falou, teve a infelicidade de falar. E eu vou mostrar aqui como eu sou a fonte. Onde é que eu entrei? Onde é que eu vim? Regras da GPC, galera. Ah lá, ele é a fonte. Ele entrou na fonte aí no site de regra. E Tim fez a lição de casa. Antes de questionar, antes de falar alguma coisa, falou, não, eu vou ler a parada pra fazer esse vídeo aqui. Eu sei que vai bombar. Eu sei que quando a gente fala do Bitelo, o vídeo estoura. Eu vou fazer esse vídeo trazendo o lado oculto da coisa que ninguém fez ainda. Ninguém tá falando sobre o Terra do Bitelo. Ninguém fez. Eu vou na fonte pra fazer isso. Vamos ver o que o Itinho fez. Vamos lá. Ao invés de ficar só falando, vamos pra fonte? Aqui é a fonte, caramba. Vamos ver primeiro o que é que o Kaminski fala, o que é que o Pacho fala, e vamos ver alguns vídeos onde a galera fala que os movimentos do Bitelo foram inválidos, e aí eu vou mostrar com as regras da GPC pra não ficar sem a fonte, né? Vamos pra fonte, vamos lá. É um mutante, né? E o 400 saiu de boa ainda, hein? Saiu de boa. Ah, a galera tá discutindo porque na IPF seria inválido, né? Porque na hora que ele encaixa o ombro, a barra retrocede um pouco. Mas foi do encaixe do ombro, dá pra ver. Não foi ele que voltou a barra. Mas na hora que ele encaixou, a barra dá uma escorregadinha assim. Ah, que tipo, ele traz e ela volta um pouquinho pra encaixe. E daí na IPF, se a barra voltar, invalida o movimento. Só que eu não sei o livro de regra da GPC, se tem essa regra. Porque Strongman e coisa não tem, por exemplo. Mas não é Strongman, caramba, é powerlifter. Não dá pra falar uma regra de um esporte pra querer aplicar no outro, por mais que sejam similares. E aí eu vou mostrar pra vocês. Só que aqui, cara, a fala do Kaminski é muito feliz, cara. Se liga só. Então a galera que tá criticando, pô. Eu tá não lá. crítico. Então quer dizer, Kaminski, que se o Neymar ou qualquer jogador da seleção brasileira errar um passe, errar um gol, errar alguma coisa, você vai ficar caladinho. Você não vai falar nada porque você não joga bola igual os caras. É isso que você tá me dizendo. Porque, cara, a galera da musculação tem que parar com essa carteirada. Mano, é uma carteirada tão fraca, mentalmente fraca, que é tipo assim, ó, você fã, cala a boca, não fala nada, porque vocês não têm direito de falar. No dia que você for atleta, aí você vai falar. E é o que eu sempre vou falar, se a gente que comenta, se o fã não puder falar nada, velho, fica só vocês na porra do esporte de vocês, caralho. Sabe? Mano, é um bagulho
bagulho, qual a lógica disso, cara? Só comenta se eu for lá e pegar os 400 quilos. E eu nem ia falar disso daqui, tá? Mas como eu vi essa live dos caras aqui, falei, cara, não dá pra não falar, tá? Vai falar dos 400? Esse ponto do Vitinho aí eu concordo com ele. Muita gente é emocionada aí. Você vai falar do esporte, a rapaziada fala, vai lá você então, você que é foda. Aqui, galera, a gente tá comentando sobre o esporte, cara. Não é inveja, não é nada. É uma parada de comentar sobre o esporte, porque a gente gosta. Isso aí sempre existiu. Você não assiste comentarista de futebol? Na musculação, o Vitinho comenta aí do bodybuilding, eu comento do powerlifting, porque eu gosto mais de powerlifting. Acho que o Vitinho quis trazer esse ponto aí, né, por causa dessa fala do Kaminsky, só que ele fez a cagada de não ler a porra do livro de regra inteiro. Ele só usou a parte que convenhava a ele. E eu acho que depois desse vídeo aqui, ele vai pensar mais antes de produzir o conteúdo, né? Ele vai tentar dar uma estudada melhor no assunto. E, rapaziada, o Bitelo é uma anomalia, cara. Eu já falei do shape do Bitelo, de como estavam os exames do Bitelo. O Bitelo é um monstro das cargas. Eu vejo que todo mundo que tá competindo com o Bitelo agora, ou quem tá... Mano, não tem como pegar esse cara daqui 3 anos. Daqui 3 anos o Bitelo vai ser anormal, tá? Vai ser anormal o nível de carga que esse cara vai pegar. Mas não é porque são nossos amigos ou nossos parceiros de patrocínio que a gente tem que ficar com essa parada, mano. Concordo. Tem muito atleta aí, ó, que fica chateada comigo quando eu trago os vídeos criticando. Rapaziada, isso aqui é uma visão esportiva. Eu não tô falando da pessoa, do pessoal. Eu nunca fiz um vídeo aqui criticando o pessoal. Nunca falei, pô, fulano é mau caráter, fulano não presta. Não. Todas as minhas críticas são, pô, fulano não tá treinando. Pô, fulano não tá fazendo isso, não tá seguindo o protocolo. Por quê? Porque é o que eu observo. E se eu não falo isso, vocês vêm cobrar a mim. Vocês falam, ah lá, o Papai Monstro passando pano. Ah lá, o Papai Monstro. Porque é visível, dá pra ver que o cara não tá treinando. E aí, quando eu falo isso, tem uma galera que entende e tem a galera que não gosta. Fala que eu sou invejoso porque eu tô falando isso. Então, tudo que o Vitinho tá falando aí até agora eu concordo, tá? Eu vou mostrar pra vocês os vídeos aqui onde o cara questiona, onde o próprio Gorgo mostra aqui, ó. Só que antes eu preciso mostrar as regras da GPC, tá? Como eu falei, eu fiz o download e ela é aqui, ó. Vamos ver, no levantamento terra, vamos lá, vamos ler as regras, que com as regras fica tudo muito mais claro. E eu vi o vídeo lá do Gorgo onde ele fala que, pelo visto, é subjetivo. Não é subjetivo, só que os caras não querem seguir as regras, ó. A barra deve estar colocada horizontalmente na frente dos pés do levantador, agarrada com um aperto opcional em ambas as mãos e levantada até que o levantador esteja ereto. A barra pode parar, mas não deve haver movimento decrescente da barra. Ou seja, aquele movimento que o Bitelo fez de descer um pouco a barra, que eu já vou mostrar pra vocês, não poderia ter acontecido. Independente de quem falou foi encaixe de ombro, cara. Aqui não fala, a não ser pelo encaixe de ombro. Fala que a barra pode parar, mas não deve haver movimento decrescente da barra. O levantador deve estar de frente na plataforma. Após a conclusão do levantamento, os joelhos devem ser bloqueados em posição reta e o levantador deve estar ereto. O ombro não deve estar para a frente, nem efetuar uma rotação. Ou seja, unindo esse critério com esse critério, não tem esse de movimento de encaixou o ombro, cara. Pelo que está aqui, tá? Não sei quais são as práticas, mas eu tô lendo conforme tá aqui, tá, rapaziada? Eu acho que do levantamento terra são essas dúvidas, tá? A parte do retorno da barra e se ele realmente encaixou o joelho na hora do levantamento. Como a gente já tá nas regras... O joelho eu já falei pra vocês, né? Joelho dá pra dar um desconto pra arbitragem, porque eu já vi isso presencialmente em vários campeonatos. Dependendo do ângulo que o árbitro tá, as próprias anilhas tapam o joelho ali do atleta. E aí acaba passando. O atleta consegue passar o movimento. Ah, mas eu filmei o movimento de outro ângulo e eu vi que o joelho do Bitelo dobrou. Beleza, você fez isso, só que no dia lá do campeonato, ninguém foi lá contestar. Se o pessoal contesta a arbitragem com essa filmagem, com certeza eles pensariam no movimento, porque eu já vi isso acontecendo. No dia lá não aconteceu. Como eu falo pra vocês agora, não adianta, já foi, não adianta. Vamos ver as regras do supino. Olha só o que aqui fala sobre a questão dos sapatos. Os sapatos ou dedos dos levantadores devem estar em contato sólido com a plataforma ou superfície. A posição da cabeça é opcional. Então, rapaziada, o que fala sobre a questão dos sapatos é que devem estar em contato sólido. Aí a questão de estar com a ponta do pé, talvez essa parte aqui, ó, não seja uma posição tão sólida. Eu acho que poderia, né, tá mais explicado. Isso aqui dá uma brecha, porque talvez um contato na ponta do pé. É que é difícil ficar sólido, né? Você vai ficar... O supino, só pra deixar claro aí pra vocês. Se o cara começar com o pé completamente plantado no chão, ele tem que terminar o movimento assim. Se ele erguer, toma um ponto. Agora, se ele começa nas pontas dos pés, ele tem que terminar o movimento nas pontas dos pés. Ele não pode abaixar o pé, entendeu? É mais ou menos isso. Eu acho que o livro de regras da GPC tem que ser reescrito. Reescrito no sentido de que esse livro ele foi traduzido. Talvez, às vezes, existam erros de tradução aqui e precisa ser melhor colocados as regras, né? Pra galera conseguir interpretar melhor. Eu acho que tem que ser colocado essas regras de uma forma mais literal. Só que se o Vitinho tivesse lido o livro inteiro, ele teria visto. Tem uma certa ondulação, mas aqui não é tão claro. Poderia estar falando, os sapatos deveriam estar em contato completo com o solo, sem erguer a ponta do pé ou erguer o calcanhar. Poderia estar mais explicado. E aqui mais pra baixo fala
fala que os sapatos não podem encostar nem se apoiar no supino, tá? Então as regras tanto para os sapatos quanto para a parte do... Enfim, eu já trouxe esse vídeo do supino aqui, mano. Se quiser ver, já tem até um árbitro explicando aí. Vamos pro terra. É a parte que o Itinho fez a cagada. Quem é mais experiente nesse meio, quem tem um conhecimento, vai entender o porquê esse movimento foi inválido. Quem tem um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre as regras e o próprio levantamento de terra, vai entender o porquê. Dá uma olhada aí, ó. Olha lá. Aí a barra desceu, E aí? realmente. Ó. Quem sabe dizer? Pra mim uma coisa. Pra não falar que eu tô sendo... O movimento que o Bitelo faz na hora que ele rotaciona aqui pra fechar o terra. Aí a barra dá um leve declínio. Mas a parte que eu quero deixar clara aqui que o Itinho fez a cagada de não ter lido é essa parte aqui, ó. Ele leu essa, né? A barra deve ser colocada horizontalmente na frente dos pés do levantador, agarrada com um aperto opcional em ambas as mãos e levantada até o levantador seja ereto. A barra pode parar, mas não deve haver movimento descendente da barra. Ele leu isso e leu isso aqui também, né? Após a conclusão de levantamento, os joelhos devem ser bloqueados em posição reta e o levantador deve estar ereto. O ombro não deve estar para frente, nem efetuar uma rotação, giro do ombro. Essa parada do giro, ela ficou um pouco confusa, porque parece que tá impedindo do atleta fazer isso aqui, ó. De encaixar o ombro, mas na verdade não, mano. Depois que você finalizou e encaixou o movimento, você não pode perder esse ombro aqui. Ele não pode voltar ao contrário, entendeu? Então essa parte aqui, eu acho que ela ficou um pouco confusa, por isso que eu falo pra vocês, talvez existam erros de tradução desse livro aqui que precisam ser melhorados. Por que que eu tô falando isso? Porque aqui embaixo, ó, que o Itinho não leu, tá falando o seguinte: caso de desqualificação de um levantamento terra. Isso aqui é tudo que desqualifica o movimento, que anula o movimento. Bem no começo, ó, qualquer movimento descendente da barra antes de atingir a posição final. Ou seja, antes da barra chegar no final do percurso, ela não pode retroceder. Aí, entre parênteses aqui, a gente tem o seguinte. Eu dei um zoom aqui pra vocês, ó. Na conclusão do levantamento, se a barra se acomoda conforme os ombros se encaixam, tá vendo? Por que que eu falo que a rotação de ombro, ela não pode ser inversa? Depois que você encaixou, ela voltar. E não tá falando da rotação na hora de encaixar o movimento, por causa desse trecho aqui. Na conclusão do levantamento, se a barra se acomoda conforme os ombros se encaixam, que pro ombro se encaixar vai ter que fazer uma rotação para trás. Então essa rotação para trás está autorizada, ela não pode ser inversa à frente, depois que encaixou. Isso não deve ser motivo para desqualificar o levantamento, entendeu? Ou seja, foi válido o levantamento do Bitelo. Mesmo que a barra voltou, como ele estava finalizando o movimento, tava na conclusão do movimento, tá bem claro aqui nos livros de regra que aí é válido. Nesse momento passa. E era só o Itinho ter rolado para baixo e ter lido aqui, ó. Vou ler novamente para vocês. Qualquer movimento descendente da barra antes de atingir a posição final, entre parênteses, na conclusão do movimento, se a barra se acomoda conforme os ombros se encaixam, isso não deve ser motivo para desqualificar o levantamento, fecha as parênteses. E aqui complementa o que eu falei para vocês da rotação de ombro, que ela é permitida para você encaixar. Agora, depois que você encaixou, se os ombros rotacionam de volta, aí você perde o movimento, ó. Falha em ficar ereto. Aí abre parênteses. Os ombros não devem estar para frente ou fazer rotação de giro. Após o comando do árbitro, quando o atleta está na posição ereta e o atleta faz esses movimentos, não há motivo para invalidar. Por quê? O cara encaixou o ombro, fechou o movimento, aí o árbitro vai falar, down, ele pode desmontar o terra, ele pode desfazer o movimento. Aí ele vai rotacionar o ombro ao contrário e ele vai inverter o movimento. Aí tá autorizado. O árbitro já viu que ele encaixou. Então, cara, o Itinho falou que as regras são bem objetivas e não subjetivas, e elas são mesmo, tá aqui no livro. Era só ele ter rolado pra baixo e ter lido essa parte aqui. Mas eu concordo que o livro de regras, ele tá um pouco confuso nessa questão aqui da ordem das coisas. Eu acho que a GPC precisa reformular aqui. Como eu falei pra vocês, esse livro foi traduzido, então pode dar algum erro de interpretação aí nas pessoas, se elas não acharem as informações, né? Um exemplo, eu acho que esses casos de desqualificação aqui, tinha que estar aqui pra cima junto já, após o levantamento terra. Já tinha que estar mostrando tudo junto, pro cara estar ciente de tudo. Mas também é só não ser preguiçoso e ler um pouco aqui pra baixo. Mas vocês entenderam, né? Galera, o site da Growth ainda continua sendo o melhor custo-benefício pra você que gosta de adquirir uma suplementação de qualidade e com preço justo. Então, se você gosta do meu conteúdo, mano, e quer fortalecer o meu trabalho, toda vez que você vir aqui no site da Growth, utilizem o cupom Monstrolândia pra fortalecer o canal como forma de apoio se você gosta do trampo que eu trago aqui pra vocês. Então, sempre lembre-se de mim quando for comprar a sua suplementação na G Suplementos. Usem o cupom Monstrolândia. E também, caso você esteja precisando de um cinturão de couro, uma faixa de punho, um kimono de jiu-jitsu, um strap, uma bike ergométrica, o site da Hunter é tudo direto da fábrica pra sua casa, sem custo adicional de lojista. Dá uma olhada porque eles têm um catálogo enorme de produtos aí que atendem o pessoal
pessoal da musculação, do jiu-jitsu, do powerlifting e do crossfit, com o melhor custo-benefício da internet. Acesse o site da Hunter e usem o cupom Monstrolândia. Bora voltar pro vídeo. Enfim, rapaziada, esse aí foi o vídeo. Foi uma resposta aí pro Itinho. Cara, eu cobri todos esses erros aí, galera. E, na minha opinião, o Bitelo foi excepcional no campeonato. Erros sempre vão passar em qualquer competição, não tem como ser 100%. Como eu falei pra vocês, o campeonato lá no dia é muita gente, muito barulho. Depois de 5 horas, 6 horas arbitrando, é difícil você conseguir manter o mesmo critério ali de rigidez. Você ser um árbitro que mantém ali a mesma concentração ali nos movimentos. Por quê? Porque você já tá cansado, você é um ser humano, você tá sujeito a erro. E, na minha opinião, muita gente falou desses erros, porque foi o campeonato do Bitelo. Se fosse qualquer outro campeonato, ninguém tava comentando nada. Teve um campeonato da IPF aí esses dias, teve uma cagada de erro e ninguém falou nada. Mas isso aí é normal, o movimento do cenário. Sobre o Itinho falar que tem que parar essa parada de blindar as super estrelas aí, né, da galera ficar chateada, eu também concordo. Afinal, o que é justo, e por isso eu tô mostrando pra vocês aqui que o movimento do Bitelo foi válido, que tá no livro de regras. Ou seja, os 400 quilos, além de ser peso pra cacete, foi válido. Ah, mas o joelho e tal, se o joelho dobrou, os árbitros não viram lá na hora, e eu falo por quê. Às vezes as anilhas tapam o ângulo ali do joelho, e também os adversários não viram, foram ver depois da filmagem, mas depois que o campeonato já aconteceu, é mais fácil de julgar, é bem mais fácil analisar alguma coisa ali depois que a parada já aconteceu e criar seu juiz de valor. Beleza, galera? Não se esquece de se inscrever no canal. Papai Monstro deixando com Deus, um forte abraço, valeu e falou.